E seguimos aqui no nosso Sinal Aberto com destaques da cidade para você. O nosso assunto agora aqui no programa é uma proposta do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que quer transformar a sede do Jockey Clube de Goiás em centro cultural, em uma unidade do Centro Cultural do Banco do Brasil. E para saber como estão estas tratativas para a concretização da proposta, nós estamos em contato a partir de agora, aqui na segunda edição do Sagres Sinal Aberto, com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o escritor e historiador Jales Guedes Coelho, a quem desejo aqui uma excelente tarde. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Samuel Estraioto. Boa tarde, Kleber Ferreira e ouvintes da Rádio Sagres. Bom, presidente, como estão as tratativas? Eu citei aqui, inclusive, na abertura do nosso programa, dá uma tristeza, né? A gente passa ali naquela região do Jockey Clube, está abandonado, foi um espaço que teve aí uma relevância histórica significativa para a cidade de Goiânia e agora esta proposta feita pelo Instituto para que possa ser uma unidade do Centro Cultural do Banco do Brasil. Como estão as tratativas e temos aí boas perspectivas em relação a este tema? Na realidade, é um assunto muito importante para o estado de Goiás, porque o Centro Cultural Banco do Brasil é uma unidade que mobiliza vários setores da área cultural, dança, das artes plásticas, música, teatro, cinema, enfim. Quem conhece uma unidade no Brasil sabe da importância, né? Hoje nós temos só em 4 cidades, São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte. Então, percorrendo esses espaços em outros locais, eu percebi a relevância de Goiás abrigar uma unidade dessa, porque você dá outro talante para a nossa cena cultural. E aí me perguntaram qual poderia ser um local apropriado para isso. Eu falei, olha, um dos locais apropriados para isso pode ser o Jockey Clube de Goiânia, pode ser o Oscar Niemeyer. Agora, isso depende muito da mobilização da classe artística, cultural e principalmente da classe política, porque mobiliza uma série de recursos do banco e se a gente não tiver unido em prol desse mesmo intento, dificilmente Goiás abrigará um Centro Cultural Banco do Brasil. Então, nesse sentido, eu procurei o senador Luiz do Carmo, no mês passado, no mês de agosto, para que a gente tivesse uma reunião com a diretoria do Banco do Brasil, que cuida dessa área. Ele prontamente aceitou a nossa postulação, marcou uma reunião e estivemos lá em Brasília, no mês de agosto, pedindo, inclusive é filho do vice-presidente Mourão, ele é diretor lá, chama Antônio Hamilton Mourão, pedindo, reivindicando para Goiás esse benefício. Ele foi muito sensível, principalmente porque a gente colocou lá para ele a questão do agronegócio, que é um dos principais, das principais carteiras do Banco do Brasil, né? E Goiás é um celeiro dessa área econômica no Brasil, e também a questão do bioma cerrado, né? Eu acho que esse centro cultural poderia abrigar essas duas coisas, ser uma unidade que vinculasse a questão do agronegócio e também do bioma cerrado, diferenciando, portanto, do de Brasília, que está localizado aqui a 200 quilômetros de Goiânia, e poderia ser uma nova referência para a cultura de Goiás e esses dois aspectos, do agronegócio e do bioma cerrado. Presidente, nessa estrutura do Jockey Clube de Goiás, porque lá no Jockey nós temos uma série de problemas, né? Do ponto de vista jurídico, tributário, há dívidas. Precisaria primeiro resolver essas questões, essas pendências que há lá no Jockey Clube para que aí tenhamos um encaminhamento em relação a esta proposta do Banco do Brasil, ou isso pode, ou o Banco do Brasil se dispondo à realização, a ter um centro cultural, a promover um centro cultural aqui, né, no caso, nesta estrutura do Jockey Clube. Isso poderia fazer um acordo, fazer algum encaminhamento de ordem jurídica? O que seria, em virtude de todos esses problemas que hoje ocorrem lá junto ao Jockey Clube?
o caminho se faz caminhando. A primeira etapa é o Banco do Brasil dar o ok para a instalação desta unidade cultural em Goiânia. Posteriormente, a gente vai para a segunda etapa, que é aonde ele vai ser sediado, né? Então, a priori, a gente está buscando essa anuência da diretoria do Banco do Brasil, falando da importância de sediar uma unidade dessa em Goiânia, né? Que além de termos também, como já falei, uma vocação grande para o agronegócio, nós também temos um espaço urbano muito grande, né? Goiânia tem mais de 2,5 milhões de habitantes, né? A grande Goiânia, vamos retificar aqui. Então, além de ser um espaço rural, Goiás, né? Um celeiro do agronegócio, também temos uma área urbana muito forte, né? A grande Goiânia tem 2,5 milhões, mais de 2,5 milhões de habitantes. Então, são as duas coisas conjugadas e essa argumentação eu acho que é muito forte e penso que vai sensibilizar bastante a direção do Banco do Brasil. Nós estamos aqui na Sagres, no nosso sinal aberto, com o Jales Guedes, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Neste instante, presidente, ouça os questionamentos de Kleber Ferreira. Jales, boa tarde. Eu acho a ideia de aproveitar o Jockey Clube fantástica, é uma preocupação que, como goianiense, que cresceu junto com a cidade, eu tenho. Aquela riqueza arquitetônica do arquiteto Paulo Mendes Campos não pode ser deixada como está lá, jogado, sendo transformado em mocó, depredando a cada dia mais. Se alguém roubou no passado, esse dinheiro não vai voltar. Aqueles que eram sócios remidos, sócios fundadores, no caso da minha família, por exemplo, já não têm direito a nada, porque aquilo lá virou uma bagunça jurídica que ninguém entende nada. E deixar esse imbróglio jurídico tomar conta de um patrimônio histórico tão importante como aquele e evitar que ele sobreviva é um absurdo. Então, que cada um renuncie aquilo que pode renunciar para manter o patrimônio histórico vivo, porque acima de todas as conveniências pessoais está a conveniência coletiva de manter aquele patrimônio. O Jockey é lindo, é uma obra arquitetônica linda. Poucas pessoas sabem disso porque não tem condição hoje de ter a visibilidade da criação daquela obra de concreto bem no centro de Goiânia, enriquecida com área verde, que já foi bastante depredada. Então, vou torcer muito para que o Jockey seja aproveitado e um centro cultural seria fantástico. O Centro Cultural do Banco do Brasil que eu conheço é o de Brasília, que é uma escola, assim, a maioria das salas funciona como escola de artes, né? Aí agora você falou sobre vincular um centro histórico. Eu vou torcer para que seja do Jockey Clube, porque está no centro da cidade, o centro precisa ser revitalizado e por tudo aquilo que eu já falei do Jockey. O Jockey realmente é um espaço que não pode continuar sendo tratado como tem sido pelas autoridades. Estou falando disso há muito tempo e que bom que agora outras pessoas estão falando também e que o IPHAN tem entrado nesta briga, porque o IPHAN tem a força institucional necessária. Mas aí você falou sobre vincular com a questão do Cerrado e o agronegócio. Especificamente, assim, o que funcionaria ligado ao agronegócio e ao Cerrado, lá naquele espaço, sem prejudicar naturalmente essa arquitetura rica que eu falei, e que o povo tivesse acesso a ele. O Kleber, só uma retificação aí, não é o IPHAN, a ideia surgiu do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Desculpa, eu fiz confusão, desculpa, realmente. A confusão foi minha, não foi sua, não, fui eu. Exatamente, até porque você sabe que eu sou promotor de justiça, né? E eu não posso fazer duas funções ao mesmo tempo, né? A não ser de professor. Promotor de justiça e é professor universitário, né? Já tá bom também. Tá bom, já tem problema que chega. Exato, eu assumi em maio a presidência do Instituto Histórico e Geográfico, que é uma associação sem fins lucrativos sediada na Praça Cívica. Aliás, nós somos o nosso prédio é o primeiro prédio do setor sul, inaugurado em 1939. E aproveitando a oportunidade, te convido para você conhecer, você, o Estraiuto, conhecer a nossa sede, quando tiver oportunidade. Vou com prazer. Então, o Jockey ele foi construído pelo Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto muito famoso, né? Muito respeitado no meio acadêmico.
e ele inaugurou essa obra nos anos 60, né, com estilo modernista, com estilo diferente. E com relação à sua pergunta, Kleber, nós temos que agregar alguma coisa diferente no Centro Cultural Banco do Brasil, né? E na linha de argumentação nesse tipo, para não ser o mais do mesmo de Brasília, a gente argumentou inicialmente para a direção do Banco do Brasil, que Goiás tem essa referência, porque o homem do campo de Goiás, ele precisa também de cultura. A cultura não pode ser só a música sertaneja, né? Como é hoje oferecido para ele. Então, assim, são essas perspectivas, sabe, Kleber? A gente agregar a esse centro cultural um espaço para o homem do campo, para o agronegócio, né? Que é o diferencial do de Brasília, que é mais cosmopolita, porque ali abriga várias embaixadas, a capital federal. E agregado a isso, o bioma cerrado. Por que o bioma cerrado? Porque é onde se extrai os cereais que são exportados para o Brasil e hoje estão segurando a balança comercial brasileira, né? O superávit comercial brasileiro. Então, o cerrado, ele é o bioma primo pobre dos biomas brasileiros, tanto que não está na Constituição Federal, né? Está a Mata Atlântica, está lá o Pampa, está lá a Amazônia, mas o cerrado não está presente. E hoje, né, hoje é o que se extrai os cereais, a produção de grãos do Brasil é do cerrado. Então, nada melhor do que a gente privilegiar, por exemplo, colocar lá Centro Cultural Banco do Brasil, cerrado, mais cerrado, coisas nesse sentido que agregam a imagem do banco, não é? Essa variável ambiental com agronegócio. E a grande carteira do Banco do Brasil hoje, sem dúvida alguma, é o agronegócio brasileiro. Então, foi nesse sentido a minha argumentação, eu estou esclarecendo para você, para que não paire nenhum tipo de dúvida, foi a nossa linha de raciocínio usada no Banco do Brasil, sem naturalmente, como eu já disse, sem naturalmente prejudicar o espaço urbano de mais de 7 milhões de goianos que também irão desfrutar de um espaço privilegiado da cultura, porque lá pulsa a cultura em todas as áreas, né? Não é só escola de artes, não, é cinema, é teatro, é dança, enfim... É uma pleiade de vetores culturais que lá são realmente articulados. Bom, muito legal, essa ideia é muito legal. O Paulo Mendes da Rocha, que é o responsável pela arquitetura do Estádio Serra Dourada também. Também, né? Exatamente. Também. Sem dúvida nenhuma, assim, Inclusive, se você me permitir, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, de Goiás, já encampou a nossa ideia e já emitiu uma moção de apoio à ideia do Centro Cultural Banco do Brasil no Jockey Clube de Goiás. Pois é, eu também vou torcer para que seja no Jockey Clube de Goiás, por tudo aquilo que eu já falei, né? Vou torcer. Quais são os passos que serão dados daqui para frente e o que nós, como jornalistas, os cidadãos que estão nos ouvindo, a nossa audiência, felizmente, é muito grande, a credibilidade também, o que nós podemos fazer para colaborar com esse trabalho, para que ele viabilize e dê certo? Quanto mais a gente tiver apoio, mais relevante, mais forte, a gente fortalece naturalmente essa luta, né, Kleber? Então, é o seguinte, esse apoio da imprensa é muito importante. A Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Bruno Diniz, já aprovou uma moção de apoio a essa ideia. A Assembleia Legislativa, através do deputado estadual Eduardo Prado, já não aprovou ainda, mas ele já entrou com requerimento para que a Assembleia encampe essa luta. Todas as entidades culturais do Estado de Goiás, Academia Goiana de Letras, Instituto Histórico, que foi o autor da ideia, e várias outras entidades já encamparam também. O senador Luiz do Carmo, como eu já disse, ajudou a gente. Então, eu acho que essa movimentação, todo dia crescendo, esse movimento crescendo, é de suma importância, não só a imprensa, mas a política, os meios sociais, os empresários. Isso não é uma luta de uma entidade, é uma luta dos goianos. A semente foi plantada, agora ela precisa ser regada e regada muito bem por nós, né? O governo federal, não é de hoje, mas historicamente, ele sempre tratou Goiás como se fosse um irmão bastardo, né? Como se fosse um segundo plano, privilegiando os estados hegemônicos, economicamente falando. Então, chegou a hora da gente se unir por uma grande causa, uma grande bandeira, e eu acho que essa é, sem dúvida alguma, uma grande bandeira de nós goianos.
Sem dúvida. Tomara que dê tudo certo, eu vou torcer para que dê tudo certo e que seja no Jockey Club por todas essas questões que a gente falou e, entre outras coisas, o Jockey Club resgata também a imagem política porque ele foi fundado por Pedro Ludovico Teixeira e resgata isso também. Eu torcer para que dê tudo certo. E o instituto que o senhor hoje preside já foi presidido pelo escritor, o advogado, o professor universitário Colemar Natal e Silva. Já pensou que honra, hein? Por mais de 40 anos, Kleber. Ele foi presidente por 42 anos do Instituto Histórico e Geográfico. E eu reputo a nossa localização privilegiada na Praça Cívica a condição de ser presidido pelo professor Colemar Natal e Silva, que, além disso, foi o primeiro reitor da UFG, em 1960. Né? Então, ele fundou o Instituto Histórico e Geográfico, a Academia Goiana de Letras, foi o primeiro reitor da UFG, presidiu a OAB, foi procurador-geral de Justiça, né? E nessa época que foi a gente conseguiu esse lote na Praça Cívica de Goiânia. Ele era um brigão, né? Brigou pela Universidade Federal de Goiás até conseguir, e não bastou só ter brigado, ele brigou pela Universidade Federal de Goiás, também brigou para ser o primeiro presidente, porque ele tinha projeto para implantar para que a universidade viesse a ser o que é. É uma figura histórica goiana que a gente precisa falar mais sobre ela, precisa divulgar mais sobre ela, porque, sem dúvida nenhuma, é um vulto que o Estado deve muito, mas é muito a ele, né? Lutou muito contra esse negócio de Goiás ser o quintal onde se varre o resto de Brasília. Ele lutou muito contra isso, era inclusive revoltado contra isso. Ele falava, não pode simplesmente dar a terra para um Distrito Federal ficar sendo tratado assim. E essa briga também é nossa. Então, é muito bom que a gente tenha aqui a oportunidade também de resgatar e de lembrar do professor Colemar Natal e Silva, de saudosa, mas muita saudosa memória. Exatamente, Kleber. E o apoio de vocês é fundamental para levar ao cidadão essa informação. Inclusive, aproveito o ensejo para divulgar a nossa hemeroteca digital. Sabe o que é isso, Kleber? Hemeroteca? Eu não sou promotor, né? Hemeroteca deve ser o quê? Uma fonte de consulta heterogênea de vários assuntos. De periódico. Através da internet, de periódico. Exatamente, revistas e jornais. Então, nós lançamos aí, no mês de julho, a nossa hemeroteca digital, onde você encontra uma série de jornais antigos do estado de Goiás. Nós temos hoje 23 municípios que tinham periódicos antigos que podem ser compulsados pela sociedade goiana. Por exemplo, o primeiro jornal de Brasília está lá, chamado A Primeira Hora, de 1957. A primeira revista de educação de Goiás, certo? A primeira revista do Tribunal de Justiça de Goiás, chama Revista de Jurisprudência e Decisões. E jornais de Pameri, de Tumbiara, de Rio Verde. Matutina Meia Potência tem? A Matutina já tá abrigada no site da Biblioteca Nacional. Por isso a gente fez uma opção de colocar periódicos que estão complementados e ainda não abrigados no site da Biblioteca Nacional. Então, nosso site é hemeroteca.ihgg.org. Quem quiser conhecer, dá uma entradinha lá, você vai ter a oportunidade de conhecer vários jornais, várias revistas que contam parte da história goiana. Hemeroteca? Hemeroteca com H, né? Hemeroteca.ihgg.org. Ok. Aí estão lá 20... Presidente, muito obrigado pela entrevista. Não, só quero agradecer, foi um privilégio compartilhar com vocês aqui a experiência dessa ideia do Centro Cultural Banco do Brasil. Espero que a semente está plantada, espero que nós, goianos, você, Samuel, você, Kleber, reguem essa ideia, levem ela adiante e que a classe política, principalmente, abrace essa concepção, porque ela vai privilegiar, vai ajudar muito o nosso desenvolvimento cultural. Muito obrigado. Tá certo, nós agradecemos ao senhor, desejamos aqui uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade. Este é o presidente do Instituto Geográfico, do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o IHGG, o escritor, historiador Jales Guedes, conversando com a gente aqui na Sagres.